E vamos analisar junto comigo aqui o XPML11. E não é analisar o relatório não, pessoal. Eu pego os dados direto da CVM, do FNet, da B3, e são dados que eu coloco no ranking de fundos imobiliários. Então, como eu estou com esses dados na mão, eu vou fazer uma análise sobre eles aqui, tá? Além do relatório, é claro. Então, vamos lá. O XPML11. Informações gerais, ele é um fundo de tijolo, ele investe no segmento de shoppings e ele é aberto para investidores em geral, tá? A gestora dele é a XP. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, isso é interessante também. O que ele reporta para a CVM é que ele tem um portfólio de 15 imóveis. No relatório ele reporta mais do que isso, eu não sei por que ele dá essa discrepância. Então, se o fundo reporta errado, problema dele, gente. Eu vou seguir a informação oficial, que é a CVM. E ele está com vacância zero também, de acordo com a CVM. No índice LCI, que é um índice de maturidade que eu criei, ele consiste na liquidez, que é absurdamente alta nesse fundo. Então, leva nota A. Cotistas, ele também tem muito cotista nesse fundo, então ele também é A. E a idade do fundo ele já está com 7,6 anos, então ele é um fundo AAA, né? Se ele fosse jogar numa série, numa divisão, seria um clube da Série A. A cotação dele, né, de acordo com a última, a mínima que ele teve no último ano foi de R$ 85, a máxima de 104. Hoje ele está em R$ 100,70. Então, se eu pegar do mínimo ao máximo, ele está ali em 80%. Então, ele está ali com um potencial ali de subir uns 20%. Isso é bem bacana. Além disso, ele está operando muito descontado. Está com PVP de 0,86. Porque vai ter o valor patrimonial por cota vai subindo e a cota não está acompanhando. Então ele está ficando barato esse fundo. Então, de novo, na quesito cotação, ele leva um A aqui. A taxa de administração e performance é previsto ele cobrar entre 0,95 e 0,75 ao ano, né? E a gente viu que de acordo com o que ele pagou na taxa de administração, ele pagou no último ano 31 milhões. A taxa de performance está previsto também, mas ele não pagou nada no último ano. Então, a taxa que ele pagou do PL dele deu apenas 0,5%, em cima do valor patrimonial contável. E isso é muito bom. Então, eu levo um A aqui na questão de taxa também. Os dividendos, ele é um reloginho suíço aí de pagar 0,92 ao mês, tá? Isso dá 0,91 do yield. E o que ele pagou no último ano deu um yield de 10,96, o que é muito bom para um fundo de tijolo, tá? Ele leva nota A por conta disso. O guidance dele, ele está lutando para manter o 0,92, porque ele tem uma certa alavancagem, aí ele tem que pagar ainda esse ano. E ele está um pouco sem caixa, ele não tem mais reserva por cota aqui. A alavancagem desse fundo, gente, é um cálculo muito simples. Eu pego todos os ativos, os passivos e calculo o patrimônio líquido. Eu simplesmente divido o passivo pelo ativo e eu tenho essa alavancagem de 16%. Não é tão boa, tá? Já é claro que numa classificação B seria bom ali abaixo de 10 para ser um A, e passou de 25 já vira nota C. Então ele está classificado como B. Nos ativos, aqui está toda a distribuição de ativos deles. A gente vê que a grande parte está em imóvel para renda e a segunda aqui está em FI, né? Ele tem uma carteira de fundos imobiliários e a gente vai dar uma olhada nessa carteira. Aí ele tem também alguns CRIs e CRAs, que a gente vai dar uma olhada também, 4% do patrimônio. Os passivos dele, a gente vê que ele tem conta para pagar, tá, dos imóveis. Ele emprestou, quando tem obrigações de aquisição de imóveis, é porque ele está devendo os imóveis. E obrigação de securitização é porque ele pegou dinheiro emprestado também para pagar. Então, se você somar aqui, ele está com 90% aqui do passivo dele é dívida para pagar, tá? Então a gente vê que. E o problema desse fundo é quando ele tem que pagar, que já é esse ano agora, 2025, ele tem bastante dívida para pagar. Olhando a carteira de imóveis, né? Tá aqui a listinha.
Então ele tem aí os 15 imóveis reportados para a CVM, estão aqui os 15 imóveis que ele reportou. Como são shoppings, cada shopping, a unidade tem várias unidades dentro. Então esse Bela Vista, por exemplo, tem 191 lojas. Esse Estação BH tem 200. Isso é muito bom, ajuda a diversificar dentro do imóvel. Então não são só 15, mas ele tem aqui muita unidade, tá? A área total, a vacância, então a vacância que ele reportou, fazendo a média ponderada, está em 4,6 e uma inadimplência financeira de 2,8, que é muito bom. O valor total investido 5 bilhões em imóveis aqui, a área total e o valor por metro quadrado aí está dando 13 mil numa conta besta aí, dividindo o total investido pela metragem, dá R$ 13.500 por metro quadrado, que é bem bacana. Ele tem imóveis bastante premium, por isso leva um A aqui. Agora, na questão da carteira de fundo imobiliário, aqui começa a assustar um pouco, viu, gente? Vamos dar uma olhada aqui, por quê? Ele tem uma carteira com 8 fundos imobiliários. São esses todos que estão aqui. Ele já está ordenado aqui do que tem mais valor investido para o que tem menos, né? O desempenho da carteira dele está indo bem, está no positivo aqui, tá? Agora, o ponto é o seguinte, olha a maturidade dos fundos que ele investe aqui, tá? Ele investiu bastante aqui em fundos que não são muito maduros. E o que ele mais botou dinheiro, ele tem 711 milhões nesse fundo aqui, que é um fundo fechado, tem pouca informação dele, tá? Também investe em shopping esse fundo, mas ele é fechado. Aí o ponto que chama bastante atenção é o conflito de interesse. Ele tem 2 fundos aqui, que é esse primeiro que ele meteu 700 milhões e o segundo que ele meteu 400 milhões, que são fundos geridos pela própria XP. Então, quando a gente vê a carteira de fundo dele, 82% da carteira de fundo imobiliário do XPML está reinvestido em fundos da própria XPML, da própria XP, na verdade. Então, isso é péssimo, gente, isso é péssimo. Ele pega dinheiro e investe nele mesmo, e ele ganha taxa de performance de tudo que é canto. É por isso que o pessoal critica muito a XP, entendeu? Aí a liquidez da carteira, também eu peguei a liquidez de cada fundo desse aqui e eu fiz uma simulação, como se ele botasse para vender tudo naquela liquidez diária. E aí esse primeiro não tem informação, não consigo calcular, mas olha os outros aqui, quantos dias demora para ele vender. E aí com isso, ele tem liquidez alta aí para vender em até 60 dias, 6% da carteira, 10% entre 60 e 180 e 35 do total da carteira dele levaria mais de 180 dias para vender. A liquidez dele é bem baixa também, tá? Para fazer dinheiro vendendo os fundos. Por isso que ele leva uma nota C aqui. E aí na carteira de CRIs dele, né, de certificado, ele tem também um pouquinho. Ele tem só um CRI, certificado de recebível. E aí, como ele não tem diversificação aqui, levou uma nota C também. Ou ele cairia fora disso, agora deixar aqui, não sei se vale a pena. Tá bom? E aí, vamos lá para a avaliação final, então, do XPML. Somando tudo, né? Critério aqui, a cotação, as taxas, dividendo, alavancagem, tudo isso aqui, fazendo uma média ponderada, ele levou uma classificação B. Então, ele tem imóveis bons, mas ele peca muito nos FIIs que ele tem, o CRI que ele tem, e ele peca na alavancagem. Isso aí, valeu, até a próxima análise.